Tudo bem? É bom estar com você mais uma vez. Minha gratidão a Deus pela sua vida. Muito obrigado pelo tempo que você tem investido nesse canal junto comigo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Eu tenho certeza que esse canal tem um diferencial. A minha busca é por a gente pensar nos mesmos temas, talvez que você já tenha visto, mas com outras perspectivas, outros olhares. Tenho certeza que vão ser olhares que vão abrir novas linhas de interpretação para você, ou quem sabe até novos desejos, jeitos de ver. O tema que eu tenho para hoje é um tema muito interessante: o reino das relações. Sempre que eu olho para Jesus e ele fala muito de reino de Deus, eu percebo que há em Jesus um desejo de estabelecer não apenas uma coisa da novidade, mas de redescobrir. Uma das palavras-chave para você entender o reino de Deus é redescoberta, principalmente no que tange a relacionamentos. O reino de Deus é o reino das relações. E é tão interessante quando a gente olha esse ponto de vista, porque imediatamente a gente vai tentar pegar as nossas relações ou como parâmetro ou como um desejo imenso de sair disso. Então é muito interessante quando a gente olha esse reino de Deus como o reino das relações. Eu queria chamar a sua atenção hoje para mergulhar comigo nessa palavra, relacionamento, relações, que não é uma palavra nova de jeito nenhum, aliás, uma palavra da moda. Todo mundo hoje fala de relações, relacionamentos, existe uma psicologia que vende muito, que é das relações, mas será que a gente está aprofundando de fato como deveria isso? Ou melhor, estamos olhando isso com a perspectiva do reino? Quais são as relações que o reino de Deus nos propõe? Olha, o reino de Deus é todo feito de relações. E não é apenas um espaço de produção e de consumo. O reino de Deus está muito além disso, é uma teia muito profunda de significados. Isso vai muito além de tudo aquilo que a gente puder apenas dizer ou imaginar ou sugestionar. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus, num texto magistral, conversando com os discípulos, ele fala assim, já não vos chamo de servos, chamo de amigos. É uma proposta de relacionamento que vai além, que começou num determinado sentido, aprofundou-se e se metamorfoseou, virou uma coisa muito mais profunda do que o primeiro momento, a primeira proposta. De uma proposta, digamos que ela evoluiu para princípio, ficou muito mais profundo. Então quando você olha para Jesus dizendo isso, você começa a perceber que em Jesus há uma ótica muito mais aprofundada de relações. Eu queria aqui hoje estabelecer alguns contrastes para ficar mais fácil da gente entender essas relações. Coloque na sua mente, tenha como ponto norteador dessa nossa conversa, dessa reflexão, essa ideia de que para Deus, para Jesus principalmente, o reino de Deus é reino de relações aprofundadas, que já não é mais a coisa do servo apenas, mas também dos amigos. Com isso em mente, queria te chamar para mergulhar nesses contrastes das relações, que eu acredito que vai clarear mais a ideia para a gente. Primeira coisa que eu acho muito importante é observar esse contraste entre relações profundas versus relações descartáveis. Olha, os relacionamentos que a gente tem do ponto de vista do reino de Deus precisam ser mais profundos. Até porque estamos lidando com algo que é de Deus. E tudo que é de Deus é extremamente profundo. Nós vivemos numa geração, numa cultura, numa era marcada por relações descartáveis. Tudo começa e termina muito rápido, se realiza e se anula quase que na mesma proporção. A gente vive numa geração de relações tão dúbias, tão vazias, tão pequenas, tão rasas. Quando você viaja para o reino de Deus, a coisa imediatamente te chama para esse aprofundamento. Aliás, é importante entender que para que se aprofunde, é preciso ter uma certa ciência de onde se está. Senão você pode correr o risco de, na profundidade, morrer afogado. Então não é apenas a profundidade pela profundidade, nessa coisa de arrotar a profundidade que muita gente faz. Nada disso. Isso é apenas orgulho disfarçado, pequeno narciso querendo dar as caras. Essa profundidade das relações do reino de Deus não tem a ver com isso, com a ganância, o orgulho, mas é com generosidade, é com galhardia, é com esse desejo de se aprofundar no humano com quem se relaciona, para que não fique apenas a relação, mas a pessoa com quem me relaciono. Quando você olha para o reino de Deus, vê relações profundas. O que é isso? É relacionamento que vai além da mera conversa, que se aprofunda para uma discussão mais
interessante de ideias, como Jesus faz com a mulher samaritana. Essa coisa de descobrir afeto, carinho, de não chamar mais de servo, mas de amigo, de olhar para as pessoas nos olhos, de conversar com elas, ter interesse pelo nome delas, de tocar o leproso antes mesmo de curá-lo. São relações aprofundadas, muito além das relações descartáveis. Outra coisa é quando você olha relações de significado versus relações vazias. Olha, relações de significado é tudo aquilo que a gente empresta significado. Não é apenas aquilo que já tem alguma coisa pré-fabricado. Eu gosto muito da ótica de Jesus quando fala sobre o bom samaritano, por exemplo. Você percebe bem essa coisa do significado. Esse negócio de conversar sobre o outro, de saber quem é o outro, preparar-se, descer, parar a viagem para lidar com o outro, significado profundo, uma relação que vai muito além da mera coisa vazia, religiosa. Aliás, isso quem faz na parábola é o sacerdote e o levita. Passam, identificam o homem, imaginam como um homem morto, daí um problema teológico para eles, simplesmente passam de largo. É Jesus quem dá o significado quando diz que aquele era o próximo. Porque na mentalidade de Jesus, naquele texto, o próximo é aquele de quem eu me aproximo. Encurto distâncias, redefino a minha agenda, mas não deixo morrer à beira da estrada. O próximo ali é alguém com significado, com cor, com nome, com cara, com jeito, com dignidade e precisa viver. Então é importante olhar isso, relações profundas, relações de significado. Interessante que quando você vai ainda mais profundo nessas relações, você encontra as chamadas relações transformadoras versus relações castradoras. Há muita gente com relações castradoras. Passou para o meu grupo de relacionamento, eu podo, eu corto, eu dou um jeito de parar, de segurar, de apequenar. As de Jesus são todas transformadoras. Chega perto dele e ganha asas. Nas relações transformadoras, a gente liberta as águias, não aprisiona nas gaiolas pequenas da mentalidade cada vez menor. A ideia de Jesus nas relações transformadoras é libertar potencial, é trazer a pessoa a capacidade que ela tem como humana cada vez maior, mais limpa, mais profunda. Eu acho belíssimo isso, são relações muito mais profundas. Aliás, isso sugere a pergunta, né? Como vão as suas relações? São relações profundas? São relações intensas, transformadoras, de significado? Ou são relações vazias, dramáticas, tensas, perigosas, castradoras, apequenadoras? Qual é o tipo de relação que você desenvolve consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e com a vida? Porque esse modo nosso horizontal de relacionar diz muito do nosso vertical de relacionar. Aliás, Jesus diz para os discípulos para tratar bem no sentido de amar seus inimigos, oferecer a outra face. É interessante essa mentalidade de Jesus nessa relação de conflito. A ideia de Jesus é dizer mais ou menos o seguinte: eu quero que vocês saibam que o modo como vocês tratam seus inimigos diz muito sobre vocês. É uma relação espelho. O modo como você trata as pessoas diz como você é. A pergunta que fica aqui para nós hoje é bem simples. Como estão as nossas relações? Estão relações que valem a pena ou relações que apenas dão pena? Que tipo de relação a gente está desenvolvendo? Que os seus relacionamentos não sejam de asfixia, mas sejam de liberdade. Não sejam castradores, mas transformadores. Que o seu relacionamento com Deus, consigo, com a vida, com o cônjuge, com a família, sejam relacionamentos que deixem saudade e não vontade de desaparecer. Trabalhe as suas relações na ótica do reino de Deus. Que Deus te abençoe.